Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Deuteronômio, capítulo 31, verso 13. Para que os filhos que não a souberam ouçam e aprendam a temer ao Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão, para a possuir. Louvado seja Deus! Estamos estudando Educação e Redenção. O tema desta semana, a lei como professor. Hoje, domingo, amar e temer a Deus. Bem querido, bem querida, você já sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal, é importante inscrever-se no canal. Toque o sininho e você vai receber as notificações. E mais importante que tudo isso, eu estou sempre lembrando isso para você, é que você deve orar por esse canal. Deus vai nos abençoar ricamente. Bem querido, bem querida, estamos nessa temática importante sobre a educação e a educação redentiva. Sabemos que para Deus a educação se confunde com redenção, porque o grande objetivo de Deus é que todos nós sejamos salvos. E para isso precisamos aprender e sempre aprender mais um pouco. Portanto, querido, querida, é sempre bom quando temos a oportunidade de mergulharmos na palavra do Senhor. Bem, amar e temer a Deus. Às vezes pensamos que amar e temer estão em oposição e que as pessoas não podem amar e temer ao mesmo tempo. Isso porque quando pensamos em temer, pensamos a palavra temer como ter medo. Entretanto, temer não é ter medo, temer é ter respeito. Deus precisa ser respeitado, porque Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, mas Ele também quer ser amado. Ele não quer ser, na realidade, por nós, aquela sensação de que todos nós temos um grande medo de Deus e que Ele é um Deus de fogo que vai nos destruir. Não é essa a sensação que Deus quer que nós tenhamos dele. Entretanto, nós não devemos esquecer que Ele é Deus e Ele merece todo o respeito, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bem querido, bem querida, mas Deus deseja que nós o amemos. E amemos e o respeitemos de tal forma que Ele possa então trabalhar em nossa vida a que chegamos ao conhecimento pleno da salvação, o conhecimento pleno de Cristo Jesus. Bem, queremos chamar a atenção hoje do livro de Deuteronômio. Quando pensamos no livro de Deuteronômio, pensamos ali no conjunto de livros ali de Moisés, o Pentateuco, e pensamos, é um livro da lei, é um livro com muitos discursos, muito repetitivo. Entretanto, a palavra Deuteronômio significa justamente repetição, né? Deuteronômio significa a repetição da lei, mas não uma repetição de qualquer maneira. É uma repetição bastante didática, porque Deus tem um objetivo e Deus sabe que o aprendizado ele precisa então da repetição, da memorização. Isso ainda é importante. Não vamos confundir memorizar com simplesmente decorar. A memorização ela está relacionada a tudo que está ao nosso redor e que a gente pode aprender de Deus. Bem querido, bem querida, portanto, então, o livro de Deuteronômio, ele é o livro que nos ensina a Deus, a reverenciar a Deus como nosso Senhor, como nosso soberano, mas ao mesmo tempo a amá-lo. E o livro de Deuteronômio é muito importante porque ele foi escrito para uma geração posterior. Quando Moisés saiu do Egito, com aquela grande quantidade de pessoas, houve um grande processo de 40 anos até que eles chegassem a Canaã. E esse processo de 40 anos, dentro desse período, morreu muitos que testemunharam os grandes milagres, que saíram do Egito. E a grande geração que ficou foi a geração posterior. Alguns eram crianças quando saíram do Egito e outros nasceram durante a peregrinação do deserto. Então agora era muito importante manter a memória viva, manter a lembrança, e eles precisavam de um aprendizado, eles precisavam de um ensino constante para que eles pudessem então aprender as verdades com respeito a Deus. E a gente pode perceber que o livro de Deuteronômio é dividido por algumas seções. Na primeira seção, o livro apresenta o discurso de Moisés na planície do Jordão. Ali então há muitas orientações sobre a lei e esse discurso está inserido ali do capítulo 1 ao capítulo 4. Na segunda seção, nós vemos ali o segundo discurso de Moisés, que começa então a questão da história da legislação. E Moisés então
procura dar orientações específicas sobre as questões da lei, do capítulo 4 ao capítulo 26. E aí então vem os discursos mais curtos, o terceiro discurso de Moisés, com respeito à solenidade que a lei deveria ter, que eles deveriam preservar a lei, que a lei era importante. E aí nós temos o capítulo 27 e 28, onde Moisés deixa muito claro sobre as questões de maldição e bênção em relação ao aprendizado, em relação à comunhão com Deus. E aí então entramos no último discurso, em quarto discurso de Moisés, que fala sobre a aliança, fala sobre as promessas, fala sobre os últimos conselhos do profeta para o povo de Deus, então a sua morte. Então o livro de Deuteronômio, ele vai sendo dividido nessas 4 sessões, do capítulo 1 ao capítulo 4, do capítulo 4 ao 26, do 27 e 28, e então 29 a 34, quando temos ali a questão da aliança. Por que Deus se preocupou em ser tão específico no livro de Deuteronômio? Porque ele estava falando para uma geração que não conhecia muitas coisas e que precisava entrar na Canaã consciente de sua missão, consciente de que era um povo especial, consciente de que era um povo específico de Deus e que Deus ia operar muitas maravilhas por intermédio deles para outras nações, aonde eles iriam então se assentar. Eles estavam indo então ali justamente para Canaã, e lá, quando eles ali chegassem na Palestina, eles teriam um grande desafio, o desafio de evangelizar os outros povos, o desafio de tornar o nome do Senhor conhecido por outros povos. Então eles precisavam ser bem educados, bem ensinados, para que o nome de Deus fosse glorificado. Muitos dos escritos do Antigo Testamento, essencialmente, mostram o esforço de Deus, né, para ensinar seu povo a seguir o seu caminho. O povo de Deus, a gente quando fala assim, o povo de Deus, a gente pensa assim, um povo todo separado, todo santo, que não fez nenhum pecado. Não foi assim, querido. Não foi assim, querida. O povo de Deus era um povo como eu e você, e em alguns sentidos, às vezes até pior que eu e você, mas eles foram, na realidade, escolhidos por Deus com um grande objetivo. E primeiro eles precisavam ser transformados. Primeiro eles precisavam passar por um processo de conhecer a Deus, de ter comunhão com Deus, para que depois, então, eles passassem a evangelizar, eles passassem a mencionar o nome de Deus para outras nações, para glorificar a Deus e para a salvação de outros povos. Bem querido, bem querida, talvez possamos comparar Deus numa situação com um bom pai. Um bom pai que, embora precise ser temido, precise ser respeitado pelos seus filhos, ele está fazendo tudo por um grande amor. O grande propósito do nosso pai é a nossa salvação. O grande propósito do nosso pai é nos ensinar, é nos educar para a vida eterna. Bem querido, bem querida, espero que você tenha compreendido a mensagem de hoje. Se é seu desejo receber a educação de Deus, se é seu desejo memorizar as verdades para a salvação, para que você possa crescer cada dia mais em Cristo, então, ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, te pedimos a sua graça, a sua luz, te pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia crescermos, pedimos que tudo aquilo que está ligado ao reino de Deus esteja escrito em nosso coração e que possamos, Senhor, receber as ricas bênçãos e nos livrar de toda maldição. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Deus te abençoe.